Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito da origem da Igreja Mórmon que a gente conhece aí no Brasil. Pouco antes de Joseph ser assassinado, ele já andava usando uniforme de general e andando armado com uma espada para cima e para baixo, e ele não queria que as pessoas chamassem ele de Presidente Smith mais. Ele queria que chamassem ele de General Smith. Para você que ainda acha que Joseph era um iletrado, um caipira, sem estudo, né? Que essa é a imagem que eles passam pra gente aí no Brasil, e que não teria como ele criar e fabricar um livro como o Livro de Mórmon. Você precisa entender e talvez pesquisar de uma forma que você acredite que no ano de 1844, antes dele falecer, ele era candidato à presidência dos Estados Unidos. Você não pode se candidatar a presidente dos Estados Unidos a menos que você tenha as qualidades necessárias, mesmo no século XIX. Os historiadores o consideram ainda um gênio da religião. Então Joseph era tudo menos um caipira, iletrado, mal informado, tá? Tudo bem, quebrado esse tabu. 8 meses antes dele ser assassinado, ele deu uma bênção pela imposição das mãos no filho dele, Joseph Smith III. Entre outras coisas, ele disse ao filho dele que eventualmente ele viria a ser o presidente da igreja quando ele tivesse idade. Quando essa bênção foi dada, Joseph III tinha apenas 11 anos de idade. Hyrum Smith já tinha sido, digamos, avisado por Joseph, e os membros da igreja sabiam que ele seria o próximo presidente da igreja. Até porque se Joseph Smith fosse eleito como presidente dos Estados Unidos, ele queria se dedicar à carreira política dele e ia deixar a igreja nas mãos de Hyrum, do irmão dele. Você precisa entender que a ideia de montar uma igreja juntamente com Oliver Cowdery veio depois que a venda do Livro de Mórmon no Canadá falhou, não deu certo. Eu contei para você no vídeo sobre os manuscritos do Livro de Mórmon. Então, montar uma igreja foi plano B, tá? Por isso que a história da primeira visão só foi contada pela primeira vez 12 anos depois do ano em que teria acontecido a primeira visão. Tá começando a fazer sentido agora? Pois é. Bom, só que agora os dois estavam mortos, Joseph Smith e Hyrum Smith. Eles foram assassinados antes mesmo das eleições, em 1844. Agora a igreja tem um problema. Quem vai presidir? Porque as pessoas com autoridade, digamos assim, se você é um membro da igreja que preza autoridade, o próximo profeta, presidente, teria que ser Hyrum Smith. Como ele estava morto, o único com autoridade seria Joseph III, que tinha somente 11 anos de idade. Então agora o quórum dos 12 apóstolos, juntamente com Emma, se reuniram, e Emma falou o seguinte: bom, a única pessoa que recebeu a autoridade de Joseph para presidir é Joseph III. Como ele só tem 11 anos de idade, o certo então é o quórum, vocês assumirem a presidência da igreja até que Joseph III tenha idade suficiente para ser o presidente. E ela disse, só que tem uma coisa, não vai haver poligamia na igreja. Por que ela disse isso? Porque ela sabia que a poligamia foi algo inventado por Joseph, ele tirou das escrituras, mas ele usou isso, apesar de estar lá no Velho Testamento, né? Ele usou isso para justificar e até encobrir os casos de adultério dele, porque ele não conseguia manter a libido sob controle, né? Como a gente já conversou anteriormente. Então Emma falou, poligamia, não. Ela sabia que não tinha sido uma revelação de Deus. Agora os apóstolos se dividiram. Falaram, não, mas espera aí. Brigham Young era um dos apóstolos, e ele estava na Inglaterra, e ele estava fazendo um trabalho de proselitismo lá incrível. Estava recrutando pessoas para a igreja com aquele poder manipulador dele, né? Autoritário e assustador, né? Enfim.
e ele estava na Inglaterra. Os apóstolos se dividiram. Aqueles que conheciam a fama de Joseph e entendiam, tinham o mesmo ponto de vista que Emma tinha, ou seja, Joseph introduziu poligamia na igreja por motivos pessoais. Eles falaram, então tá, Emma, nós concordamos com isso, vamos ficar com você. Porém, outros apóstolos não concordaram. Entre eles você tem Strang, que saiu e montou uma igreja para ele. Sidney Rigdon, que era o primeiro conselheiro de Joseph na primeira presidência, falou, não senhora, eu vou sair, vou montar minha própria igreja do meu jeito. Tinha sido uma das testemunhas do livro de Mormon. E David Whitmer, juntamente com Peter Whitmer, que também foram testemunhas do livro de Mormon, testemunhas especiais, também saíram para montar uma igreja juntamente com Oliver Cowdery, que eu contei para vocês no vídeo anterior. Apesar de Oliver Cowdery ter falecido antes da igreja ter sido montada oficialmente, eles seguiram adiante com o projeto e os Whitmers montaram sua própria igreja. E Brigham Young também chegou como um dos apóstolos e falou, não tem nada disso, eu vou montar minha própria igreja. Então você tem Strang, você tem Sidney Rigdon, Peter Whitmer com Oliver Cowdery e você tem Brigham Young. Cada um saiu e foi montar sua própria igreja. Brigham Young queria poligamia. Ele falou, não, poligamia é ótima, tô feliz, vamos continuar. Inclusive, se você pegar The Journal of Discourses, ele fala lá que a poligamia era um princípio eterno, jamais seria tirada da terra. Profeta, né? Acabou a poligamia, tudo bem. Então, o que ele fez? A igreja totalmente se dividiu. Alguns dos membros seguiram Strang, outros seguiram David Peter Whitmer, outros seguiram Sidney Rigdon, outros seguiram Brigham Young, outros ficaram com Emma e o restante dos apóstolos no Missouri. Brigham Young, única e exclusivamente por causa da poligamia, pegou mais ou menos 150 mil membros que gostavam dele, que gostavam da maneira autoritária como ele liderava e polígama. E eles saíram de Missouri, meus amigos, eles saíram de lá somente para fugir da perseguição por conta da poligamia, tá? Eles saíram a princípio sem rumo, eles tinham ideia de se estabelecer no Texas, depois já mudou para Califórnia, continuaram subindo. E Brigham Young pensou, não, a gente precisa de um lugar, de uma terra de ninguém, porque eu quero estabelecer meu próprio reino. Ele queria preparar Sião para receber Jesus Cristo, com Joseph Smith, ambos ressuscitados, que seriam os líderes políticos e religiosos da Sião, que ele estabeleceria. Por isso vieram os pioneiros para cá e tudo mais, eu já contei para vocês isso anteriormente. Eles vieram nos carroções, chegaram aqui em Utah, na época era deserto, não tinha absolutamente nada aqui, somente índios. Brigham Young, ele estava doente, tá? Já contei isso para vocês. Dentro de um carroção. Carroção não tem amortecedores como o teu carro tem. Amortecedores vem aliás, o carroção vem sacudindo, né? E ele estava doente, ele não se aguentava mais. Ele chegou e falou, para esse negócio. Ele olhou em volta, viu nada, falou, é aqui mesmo que nós vamos ficar. This is the place. Este é o lugar. Aí eles falam para você que Brigham Young foi conduzido pelo Senhor para essa terra aqui e recebeu a confirmação pelo Espírito que este era o lugar. Essa é a versão hollywoodiana dessa pouca vergonha. Primeiro, ele não tinha autoridade, se você considera autoridade importante, se você acredita que Joseph Smith tinha autoridade. Brigham Young não tinha, ele só decidiu montar uma igreja como os outros. E eles se estabeleceram aqui em Utah. Por que eles prosperaram mais do que as outras ramificações do mormonismo? Porque Brigham Young, ele era autoritário, ele era mandão, ele era centralizador de poder. Ele trouxe mão de obra de graça da Europa e de outras partes dos Estados Unidos com essa história de estabelecer Sião. Se vocês não vierem se juntar aos santos, Jesus Cristo já está chegando, vocês vão ser destruídos e entregues nas mãos de Satanás. Bum! Quem pôde correu para cá.
Quem teve fé e ingenuidade suficiente veio para cá. 50% dos que abandonaram suas casas, quando chegaram aqui e viram que era uma baita de uma fraude, voltaram para casa. Isso a igreja também não te conta. Eles prosperaram aqui em Utah. O primeiro negócio que eles montaram foi uma destilaria. Licor, cachaça e tudo mais. Eles também montaram uma refinaria de açúcar, tanto que a gente tem aqui em Salt Lake um bairro chamado Sugar House. Foi colocado esse nome porque naquele bairro os Mormons tinham uma refinaria de açúcar, só que era de tão má qualidade o açúcar que acabou quebrando. Mas a destilaria seguiu firme e eles prosperaram. Brigham Young transformou a igreja numa seita, onde você não tem escolha, onde você não tem poder de decisão, você não tem poder de questionar nada. E toda seita, ela cresce muito mais rápido do que religiões, porque ela usa o controle mental das pessoas. Tem outras seitas por aí que tem força também, né? Que se destacam se comparadas a outras igrejas cristãs. Aqui nos Estados Unidos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela é considerada a grande apóstata do mormonismo. Porque Brigham Young não tinha autoridade, ele montou essa igreja e mudou tudo, né? Você pega os fundamentalistas, por exemplo, eles ainda praticam poligamia, sacrifício por sangue e outras ramificações do mormonismo continuam praticando aqueles mesmos absurdos que Joseph e Brigham Young, não Brigham Young, mas que Joseph iniciou, como é que fala? Pregando. Depois de Brigham Young e outros profetas, claro, quando os negros receberam sacerdócio, alguns já saíram e montaram suas próprias igrejas também, porque não concordaram com isso. Mas ela é considerada a grande apóstata, porque ela muda de acordo com as ordens do governo federal aqui. A tua igreja do Brasil, ela é conhecida aqui como a igreja brigamita, Brighamites. Vocês são os Brighamites, ou seja, os seguidores de Brigham Young. E eles chamam aqui as igrejas que saíram da Igreja de Jesus Cristo reorganizada, que foi a igreja que Emma e os apóstolos, não Emma, mas os apóstolos continuaram liderando, são considerados Josefitas. Vocês aí no Brasil são Brigamitas, tá? Brigham Young violou a amizade que ele tinha por Joseph. E ele foi e montou a própria igreja dele. Ele não é melhor do que Sidney Rigdon, que fez a mesma coisa, do que Strang, do que David Whitmer. Ele é só mais um que saiu e montou uma igreja. E a história que eles te contam aí é diferente, né? A tua igreja tem o coração e a marca registrada de Brigham Young. Eu vou contar numa outra ocasião para vocês a respeito da Igreja de Jesus Cristo reorganizada, que pintam para você aí como Emma tendo ficado louca e montado uma igreja. Isso é mentira. Eu vou te mostrar as fontes de onde eu estou tirando isso, também onde você pode checar, pode pesquisar. A igreja ainda existe, é conhecida hoje como a Comunidade de Cristo. Comentei com vocês a respeito no vídeo sobre os manuscritos do livro de Mórmon. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Estão mentindo para você. Descaradamente. Criaram uma versão hollywoodiana do mormonismo que você conhece no Brasil. E você acha que veio de Joseph, pum, tudo certinho. Joseph, Brigham Young, John Taylor, Joseph F. Smith, e por aí vai. E não foi nada disso. Te dá o trabalho de pesquisar. Te dá o trabalho de entender quem você realmente é, o que igreja é essa, quem você realmente é no sentido de seguidor, a quem você está seguindo. A tua igreja é uma igreja de homens, iniciada por um homem chamado Brigham Young. Ele pegou algumas coisas, claro, de Joseph, e outras ele colocou a marca registrada dele. Não é original, a gente pode dizer que é do Paraguai. Não é original. Original é a Comunidade de Cristo, que é considerada aquela que tinha autoridade para seguir o trabalho que Joseph começou. Joseph disse para Emma um dia, se Brigham Young vier a liderar essa igreja, ele vai conduzi-la ao inferno. Palavras do profeta que você honra, Joseph Smith. Fica pensando, pesquisa, desafio que eu estou dizendo e aprende por você mesmo.
Obrigada por me escutar. Até a próxima. Tchau, tchau.